Apresentaremos neste vídeo um exemplo completo do cálculo de uma estrutura que neste caso será uma estrutura plana. Esta estrutura, como aqui está mostrada, se refere a um pórtico onde nesta barra horizontal temos uma força trapezoidal que vai do valor 0,5 até 1. Existe uma força concentrada sobre este nó, que é o nó 3, uma força uniformemente distribuída nesta barra, que é a barra 3, com intensidade 0,9. Na barra 1, existe uma força uniformemente distribuída de 0,7, mais uma força concentrada de 20. As unidades que foram adotadas para esse projeto são para forças quilonewton e para comprimento centímetros. Lembrando que aqui eu posso fazer as escolhas para estas unidades. Nós faremos este exemplo lembrando que a estrutura será considerada como tridimensional, porém é uma estrutura plana, né? Na sua concepção real ela é plana, porém para efeito do cálculo do programa ela será considerada como uma estrutura tridimensional. Lembrando também que é possível considerarmos essa estrutura como sendo uma estrutura plana, mesmo no programa Gestrud, que é tridimensional. Bastaria para isso modificarmos esta opção. Tem-se a vantagem de calculá-la como plana, porque eu vou introduzir uma quantidade menor de dados. Mas neste caso, eu farei o cálculo da estrutura como sendo tridimensional. Teremos mais dados para serem introduzidos para uma resposta que equivale ao caso de estrutura plana. E também com mais um complicador aqui para a estrutura tridimensional, que quando eu assim considero uma estrutura plana que seja entendida como tridimensional, eu preciso ter as vinculações para que a estrutura se mantenha estável. Então, sendo tridimensional, eu tenho possibilidades de movimentos nas três direções e, portanto, eu preciso ter impedimentos de forma que ela se mantenha estável. A estrutura aqui está sendo mostrada numa vista isométrica. Se fizermos essa escolha aqui da projeção no plano XY, talvez fique mais fácil de entender a lógica da estrutura. Lembrando que temos essa opção aqui de configuração, né? Para a visualização, deixa eu remover aqui as forças, então só para que a gente tenha a possibilidade de visualizar de uma forma mais apropriada a questão de nós e barras. Então, observando que aqui eu tenho um nó 1, Shift Mouse, temos aqui o nó 1. O nó 1, que nós vamos considerá-lo como de coordenada 0, 0, 0, terá a coincidência do sistema de eixos, no plano X, Y. E os impedimentos que já foram introduzidos aqui, que impede movimento na direção X, na direção Y, impede a rotação em torno de Y, a rotação em torno de X, e para essa estrutura que é tridimensional, o que é mais importante na realidade aqui, se eu quero considerar esse nó como sendo um engaste, é a rotação em torno do eixo Z, que é um eixo que está perpendicular a este plano. Esse eixo é que vai, os movimentos, as rotações em torno desse eixo é que promoverão a flexão nas barras desse sistema. Então, voltando aqui à estrutura completa, a visualização completa, nós temos então a estrutura formada por esse nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4 e as barras 1, 2 e 3. Voltando aqui à visualização completa, vamos também visualizar com forças. Faremos a apresentação, a construção desta estrutura. Apenas aqui nós vamos considerar, eu tenho aqui
o que a gente chama de anotações do usuário, para que a gente possa eventualmente visualizar alguma imagem. Eu já montei aqui, ó. Nós vamos calcular essa estrutura e vamos tomar essa imagem aqui só para que tenhamos a referência. Na verdade, então, nós vamos reiniciar esse projeto. Vamos começar do zero e vamos construir essa estrutura. Vamos iniciar aqui um novo projeto. Vamos salvar as informações aqui? Não. Limpar as informações existentes na tela de resultados, que eu já passei por isso daqui, então existem umas informações que estão como resultado da estrutura. Vamos limpar isso daí. Temos a inicialização de um projeto novo. A estrutura ela tem a distância entre pilares de 500 centímetros, a altura de 300. As seções transversais desses pilares 15 por 30, dos dois pilares, a parte horizontal, a barra horizontal de 15 por 40. Na realidade, aqui nós não estamos muito preocupados com essas questões aí digamos assim, de lógica desses valores, tá? Nosso objetivo é montar o projeto. Aqui nós faremos a construção desse projeto fazendo diretamente a introdução das coordenadas, das barras, né? Lembrando que o programa permite uma série de facilidades aqui para alguns tipos especiais de estruturas. Mas então faremos aqui, digamos, uma construção manual. Então, começando aqui, ó, pelas informações referentes às coordenadas dos nós. Como estamos considerando a estrutura tridimensional, teremos que também introduzir a coluna referente às coordenadas Z, que no nosso caso serão nulas. O nó 1, que é esse primeiro nó, as coordenadas que nós vamos introduzir, que eu já fiz uma cópia aqui, né, daquela estrutura que já estava montada, 000. Com a tecla Enter, eu vou percorrendo horizontalmente, vou aqui introduzir uma nova linha, e aqui então a coordenada X do nó 2. O nó 2 é este nó aqui. Tem coordenada X 0, coordenada Y 300, coordenada Z 0. Enter, estou teclando Enter aqui em cada passagem, em cada célula dessa digitada. A coordenada 3, ela tem então X 500, tem Y 300. Observem que aqui ele já repete automaticamente, lembrando que sempre que eu passo uma nova célula, ele sempre irá somar o valor da célula anterior à constante que aqui está informada. Como nós informamos 0, ele somou ao 300 o 0. E a coordenada Z, 0. O nó 4, que é este nó, tem coordenada X 500, coordenada Y 0 e coordenada Z 0. Temos aqui as coordenadas dos nós. Agora vamos introduzir as barras. Para isto, podemos usar essa opção ou usar esse ícone, tanto faz. Chegamos aqui à tela referente às informações de barras, da introdução das barras. Aqui nós estamos com a projeção da estrutura na situação isométrica. Talvez seja melhor que, por termos a estrutura plana, vamos projetá-la aqui no plano XY. Então eu tenho aqui o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4 e agora vamos interligar estes nós, montando então as barras. A primeira barra será esta barra vertical que irá do nó 1 para o nó 2. Lembrando que ela também poderá ir do nó 2 para o nó 1. Porém, isso significa alguma coisa em termos de análise de resultados. Para efeito do cálculo estrutural, não haverá diferença. Porém, quando eu faço a análise dos dados, eu preciso considerar isso daí como algo que vai me orientar sobre os sentidos dos esforços. Antes de introduzirmos a barra, precisamos escolher a sua seção transversal. Aqui ela veio na situação
enquanto eu ainda não fiz opção de seção transversal, como sendo a seção nenhuma. E aqui ele preencheu com os valores que deve ter sido do último projeto que foi desenvolvido, mas aqui nós precisamos escolher então, a nossa seção transversal, que é uma retangular 15 por 30. Eu tenho o banco de dados. Sobre o banco de dados, nós temos que verificar aí como acessar isso, é algo simples. Nós vamos escolher aqui, dentro do banco de dados que nós já temos aqui, já foi montado, uma seção, vamos considerá-la como sendo a retangular, e com as dimensões que é 15 por 30. Lembrando que neste banco de dados as informações sempre aparecem em milímetros, portanto seria uma seção 150 por 300 milímetros. Aqui na visualização ele coloca já a informação em centímetros, né? Seção 15 por 30, aqui automaticamente já foi feito o preenchimento das informações. O módulo de elasticidade, vamos colocar aqui 3.000 kN por centímetro quadrado. O G, que aqui está indicado como sendo o G usualmente considerado para o aço, imaginando que essa estrutura seja aqui de concreto, né? Provavelmente será uma estrutura com característica de concreto. Mas isso aqui não vai ter importância nenhuma para o nosso caso, porque a estrutura é plana, então esse G não vai ter nenhum efeito. O ângulo alfa, isso aqui é uma coisa importante. A nossa estrutura, ela é uma estrutura plana. Portanto, quando eu considero a seção transversal retangular, veja que esse retangular ele pode ser retangular com a maior dimensão, aqui no caso 30, nessa direção, ou poderia ser no sentido contrário. Então, esse ângulo alfa ele vai caracterizar exatamente isso. Se eu estou colocando ângulo alfa 0, significa que eu vou precisar introduzir a maior dimensão nessa direção. Então, 30 será aqui. Para que a gente possa entender melhor isso, deixa eu mostrar aqui no manual. Essas informações aparecem como isso tudo é considerado. A barra convencional, que vai do nó J para o nó K, ela tem o eixo longitudinal considerado como sendo Z. Aqui nós estamos falando do sistema de coordenadas local de barra, que nem sempre coincide com o sistema de coordenadas global, para o qual eu introduzi as informações referentes às coordenadas não. Nessa seção transversal, o eixo X é esse daqui, o eixo Y é o vertical, X, Y, Z. A rotação, ela se refere ao ângulo formado pela rotação com referência ao eixo Y. Por isso, se eu tivesse aquele caso de termos um ângulo de 90, significaria então uma viga, essa peça, essa barra vertical, com a seção transversal, com a maior dimensão, na direção perpendicular ao plano. Esse ângulo, então, o ângulo de rotação, ele se refere ao giro, à rotação dessa barra, ou de cada barra, em relação ao eixo Y. Portanto, voltando aqui à barra, este ângulo ele me indica qual a rotação da barra em relação ao eixo Y. Por isso, se essa barra fosse posicionada aqui na horizontal, esse ângulo de rotação seria 90. Ou poderia ser um ângulo intermediário qualquer, voltando ao nosso projeto. Então, definida esta seção transversal, eu posso agora manualmente arrastar o mouse. Eu tinha aqui me conectado ao nó 1, eu localizei o nó 2, ou poderia simplesmente eu poderia adicionar, porque automaticamente na medida que você localiza o nó,
Olha, ele muda aqui automaticamente, né? Mas aqui é possível perfeitamente fazer manualmente usando o mouse. Uma coisa, aqui nós temos que a barra, que é essa vertical, é a barra 3, ela tem a seção 15x30, é a mesma que aqui está definida. Se eu quiser aproveitar isso, então é melhor que a gente introduza primeiro esta barra. Perdão, não vai ser dessa forma não, porque nós queremos que fique barra 1, barra 2, barra 3. Vamos ter que mudar aqui a seção transversal. Vamos escolher a seção transversal da barra horizontal, que é 15x40. Nós temos também já aqui no banco de dados, não precisamos criá-la. Escolhemos a barra 15x40 do nó 2 para o nó 3. Agora, voltando novamente para a seção transversal 15x30, e agora construímos aqui a barra 3, indo no nó 4 para o nó 3. Aqui então temos a estrutura pronta, com todas as barras. Observando aquela história de incidência das barras, né? A barra se inicia em um nó e vai até o outro, então tomar cuidado com isso, para que depois a análise final possa ser feita corretamente. Precisamos introduzir os vínculos, portanto eu posso usar aqui esta opção, ou aqui, tanto faz, né? E aqui nós temos então a possibilidade de escolher esses vínculos. Faremos ou colocaremos os vínculos no nó 1 e nó 4. E no caso, são dois vínculos iguais, nós vamos engastar completamente, impedindo as translações nas 3 direções e as rotações nas 3 direções. Posso escolher aqui o nó 1 e o nó 4 e colocar tudo aqui, né? Eu não estou marcando individualmente, já tenho essa opção de tudo, ele completa. Se eu quisesse remover algum, é só clicar aqui, sem nenhum problema. Então, introduzir o vínculo, automaticamente ele criou então esses vínculos no nó 1 e no nó 4. Temos nessa tela algumas possibilidades. Eu posso importar dados externos que já foram criados para uma outra estrutura. Eu posso exportar essas informações. Eu tenho várias opções aqui referentes à edição, copiar essa imagem, a tolerância, que significa então a quantidade de pixels quando eu estou arrastando aqui, localizando os nós, aquele quadradinho, aquele box que ele vai mostrando, né? Que eu posso aumentar ou diminuir esse campo. Redesenhar, se eu quiser não indicar os apoios, os eixos, eu tenho essas opções. A questão de cores, que talvez não seja nem muito apropriado aqui, porque eu tenho opções externamente, né? Feita esta introdução, ou tendo a estrutura pronta, agora vamos voltar para o projeto para completar as informações. Eu vou fechar essa imagem, porque nós não precisamos dela. Vamos projetar isso aqui no plano XY e observem que aqui nós temos as indicações dos vínculos. Vamos começar pela introdução da força de 10 kN aqui no nó 3. A opção para introduzir forças nodais pode ser essa daqui, por meio desse ícone. Forças, vamos associar todas as forças a um único carregamento. Vamos chamá-lo até de G, não tem nenhum problema aqui o nome. Lembrando que eu posso escolher nomes, identificações de carregamentos com até 3 caracteres alfabéticos. Vamos manter associar todas essas forças ao carregamento G. Não vai nos preocupar aqui nenhuma combinação de carregamento. Vamos carregar o nó 3. A força é uma força horizontal, no caso de 10 kN. Então, 10 kN positiva, no sentido positivo. Vou introduzir a ação e observe que aqui também já aparece a informação de forma numérica.
que significa equivalente ao eu ter clicado este ícone ou este aqui. Veja então que nós temos uma solicitação que corresponde ao carregamento G, é uma solicitação do tipo N, que seria carregamento força nodal, sobre o nó 3, uma força X, no caso FNX, de 10, e as demais solicitações nulas. A interpretação disso daqui, ela pode ser um pouco confusa, porque envolve sempre diferentes opções, né? Então, por isso é necessário que se entenda exatamente a referência de cada tipo de força que foi introduzida, para que se possa atribuir apropriadamente a informação numérica. Mas acredito que também não é nenhum problema. E também eu faço isso visualmente. Eu tenho aqui a força de 10 horizontal aplicada sobre o nó 3. Vamos introduzir agora as forças distribuídas, ou as forças sobre as barras, que na verdade também temos uma força concentrada. Para introduzir forças sobre barras, temos aqui a opção por meio desse ícone ou por meio desse outro aqui. Então, introdução de força sobre barras. Podemos até iniciar pela força concentrada, que está aplicada na barra 1. Vamos associar essa informação ao carregamento G. Vamos indicar aqui a barra 1. Força concentrada significa uma força Fy, perpendicular, no nosso caso a força é perpendicular. Por isso, aquele Fy que nós temos que é de 20 kN, então vamos indicar aqui o Y20. A força paralela ao eixo da barra é 0, não preciso nem digitar o 0. A força perpendicular ao outro eixo, que corresponde a uma força Fx, também é 0. E a distância da força até a extremidade inicial, vejam que aqui é importante aquela história de termos a certeza da incidência da barra. Então, a nossa barra 1, ela inicia no nó 1, que é o nó da base, e na vertical ela tem uma distância até a força de 230 centímetros. Até para essa questão de entendermos essa força ou o comprimento da barra, temos aqui uma lista de comprimentos das barras que estão definidas para a estrutura. Eu posso verificar isso, porque eventualmente eu posso, na hora de introduzir, precisar dessa informação. Então vamos lá, introduzir a solicitação. Então já apareceu aqui a força de 20 kN. Naquela lista, na lista numérica de forças aplicadas sobre a estrutura, então nós temos uma força associada ao carregamento G, do tipo concentrada, C, na barra 1, a força X0, a força Y, Fy20, a Fz0, aquele valor de A, 230, e as demais informações nulas. Agora vamos introduzir a força uniformemente distribuída. Na barra 1, temos uma força uniformemente distribuída que vai desde o início até o final, com um valor que pode ser recuperado. Lá nós consideramos 0,7, são 0,7 kN por metro. QZ 0, QX 0, o A 0, nem precisaria digitar, e o B é o comprimento total da barra. É a barra 1, então seria 300 centímetros. Para facilitar, eu posso usar o valor L. Eu digito aqui L, ele automaticamente já considera esse L maiúsculo. Para o programa, ele vai entender que
esse valor corresponde ao comprimento da barra. Isso significa que, por algum motivo, se eu alterar o comprimento da barra, modificar a posição dos nós extremidades, ele sempre vai entender que vai percorrer o comprimento efetivo da barra. Então fica mais cômodo em relação a essa questão. Em vez de digitarmos 300, melhor digitar o L. Introduzir a solicitação. E aqui mais uma linha foi introduzida à lista de carregamentos. Agora vamos introduzir a força linearmente distribuída sobre a barra 2. Ela é do tipo trapezoidal. Quando eu tenho força trapezoidal, eu obrigatoriamente tenho a força do início ao fim. Tem esse complicador aqui. Não teria a opção de termos uma força trapezoidal em um trecho específico da barra. As nossas forças, elas são Q1 igual a 0,5, o Q2 igual a 1, Q3 não temos na barra, 0, portanto, isso aqui é o bastante, né? Também essa força está associada ao carregamento G. Introduzir a solicitação e apareceu aqui categoria T, que significa trapezoidal. Seguindo, vamos introduzir a força uniformemente distribuída na barra 3. A barra 3, nós definimos que ela vai do nó 4 ao nó 3, ou seja, de baixo para cima. Nós temos uma força, olha aqui, ó, nós vamos introduzir essa força de 0,9. Ela vai do nó 4 para o nó 3, a barra 3. Então, isso aqui é importante em relação ao sinal da força uniformemente distribuída. Então, o que nós temos que fazer? Se o nó inicial é esse daqui, o nó de baixo, nós teríamos que girar essa barra, né? Rodarmos aqui verticalmente, deixarmos ela na posição vertical. Esse QY, como ele está aplicado da direita para a esquerda, o QY será um valor negativo de 0,9, então menos 0,9. Se eu tivesse usado a incidência da barra do nó 3 para o nó 4, esse valor seria positivo. Então vamos lá, introduzir a solicitação, carregamento G, barra 3, corretamente coincidiu com o que nós tínhamos considerado. Feito isso, agora temos o carregamento completo, nós temos os vínculos e, portanto, tudo está preparado para a nossa análise. É importante fazer uma observação aqui. Nós consideramos essa estrutura como sendo tridimensional ou estrutura plana, tanto faz. E estas seções transversais das barras, elas são consideradas com os valores que nós indicamos, né? Uma seção retangular 15 por 30 e 15 por 40, o que significa que ela tem deformação não apenas em relação às rotações, como também às deformações axiais. Então, os valores que nós vamos obter como respostas, se alguém pegar um livro de estática, teoria das estruturas, e aí for comparar os resultados, que aqui nós vamos obter com os resultados daquele cálculo que a gente desenvolve manualmente pelo processo dos deslocamentos ou qualquer outro processo que seja, processo dos esforços, os resultados não serão exatamente iguais. E por quê? Porque quando a gente faz o cálculo manual, nós desprezamos as deformações axiais. E neste caso, todas as deformações serão consideradas. Por isso as respostas vão ser diferentes. Se quisermos ter uma comparação com os resultados efetivos,
uma forma, né, de contornar esse problema é introduzir áreas de seções transversais bastante grandes, o que significaria que a barra seria considerada como se tivesse ou não tivesse deformação axial. Então, a área da seção transversal sendo grande é uma forma de simular essa rigidez infinita para a barra na direção axial. Se quisermos fazer isso, temos aqui essa opção de modificar as informações referentes às barras. Então, aqui nós temos a lista de todas as barras que foram caracterizadas. E a indicação aqui das seções transversais, lembrando que aqui aparece em milímetros, e como nós estamos usando centímetros, né, aqui na visualização da seção transversal já está indicado aqui como centímetros. Para fazermos essa alteração que nós pensamos aí, que a gente comentou, eu precisaria então alterar a área da seção transversal de todas essas barras. Isso é possível, perfeitamente possível. Para editarmos estas informações, eu dou 2 cliques sobre essa planilha e aqui eu tenho acesso então individualmente a esses valores. Olha o que vai acontecer. Se eu quiser, por exemplo, aumentar isso aqui, eu vou falar, não, vou colocar um valor bem grande, vamos pôr 10.000 aqui. Eu vou tentar digitar, vai me causar um problema. Não consigo, a seção deve ser do tipo nenhum para editar essa célula. E por quê? Porque aqui eu indiquei uma seção transversal associada ao banco de dados. Obrigatoriamente, estas informações estão atreladas a este registro do banco de dados. Para fazermos isto, eu precisaria fazer o quê? Alterar essa seção transversal. Olha, cliquei aqui, apareceu a informação retangular. Eu tenho a opção de indicar que isso aqui é não tem nenhuma vinculação com o banco de dados. Se assim está indicado, eu tenho a liberdade de alterar esses valores aqui sem nenhum problema. Então, agora, se eu quiser digitar aqui 10.000, não tem problema nenhum, ele aceita. Porque agora eu, usuário, é que estou conduzindo as informações desta barra. Observem que existe essas 2 colunas aqui, 0 e 1, 0 e 1. O que significa isso? Significa que as extremidades das barras são contínuas. Quando aqui temos o valor 1, significa que há continuidade, ou seja, essa extremidade não é articulada. Se eu quiser que essa extremidade seja articulada, eu colocaria aqui o valor 0. Observe que aqui não tem associação nenhuma com o banco de dados, por isso ele aceita. Mesmo a barra 1 sendo associada aqui à seção transversal do banco de dados, eu posso fazer alteração de extremidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu não poderia alterar aqui o valor 450. Por exemplo, se aqui for digitar, ele não aceita. Na nossa estrutura, vamos considerá-la como sendo em todas as extremidades contínuas, né, sem articulação nenhuma. Uma outra coisa que é interessante é essa questão de manipular essas informações. Quando eu tenho uma lista muito grande de dados, aqui eu tenho algumas facilidades para visualizar, para transformar essas informações. Inclusive, se eu precisar excluir alguma barra, eu posso vir por aqui, marcar essa barra, eu dou um excluir barra, sem problema. Se eu quiser copiar informação da barra, por exemplo, se eu tenho esta informação aqui, dessa barra, da barra 3, eu der um copiar, eu posso transferir essas informações para as barras que eu quiser. Então, quando eu tenho uma quantidade grande de barras, eventualmente eu precisaria ficar digitando. Se eu quiser fazer alteração de seção transversal dessa quantidade de barras, eu precisaria ficar digitando uma a uma. Não, eu escolho uma barra, por exemplo, aqui a barra 3, eu dei o copiar, eu tenho a opção aqui do transferir. Com esse transferir, eu posso marcar o que eu quero, que propriedade eu quero transferir. Por exemplo, seção transversal, marquei aqui. Se fosse as extremidades, marcaria o que eu quero, né? Se a seção transversal está vinculada a um banco de dados, certamente o AX, o X e essas informações não fazem sentido porque elas ficam atreladas diretamente à seção transversal.
E aqui eu posso então indicar quais as barras que vão receber aquela informação. Observe, a barra de referência é a 3, foi aquela que nós tínhamos selecionado e demos o copiar. Então eu vou transferir. Se eu quiser pôr aqui o T de todas, ele vai transferir para todas as barras. Aqui no caso, vamos até brincar com isso. Ó. Então transferir, ficaram todas as barras iguais. Só que nós não queremos isso aqui, né? Eu só exemplifiquei apenas o uso desse transferir. Então aqui nós temos que alterar a barra 2, voltarmos para o 15 por 400. Outra coisa, toda vez que eu seleciono uma linha, ela vai me indicar a seção transversal. Se isso for chato, eu posso arrastar para cá e eu reposiciono isso. Ele vai ter uma nova posição horizontal. Se isso for chato ainda, eu não quero que isso seja mostrado, basta vir aqui nesse olhinho e ele desaparece. Tá? Se eu quiser que ele reapareça, cliquei aqui novamente e tenho a visualização desse recurso. Lembrando também que estas informações podem ser transferidas para planilhas tipo Excel ou qualquer coisa do tipo. A partir dessa tela eu posso também acessar, olha, as coordenadas de nós, as incidências de barras, voltar para aquela tela para modificar vínculos, forças sobre nós, forças sobre barras. E aqui o acesso ao banco de dados. A gente falou do banco de dados, então se eu precisar incluir alguma seção transversal nova ou quiser alterar até esses valores, porque isso aqui, pode ser que esses valores aqui não correspondam exatamente ao 15 por 40, né? Por um motivo, quem construiu o banco de dados cometeu essa impropriedade. Logicamente que não deve ter acontecido, mas para modificar o banco de dados, eu posso vir por aqui. Este ícone aparece em diferentes locais aqui do programa, tá? Então, só para a gente exemplificar, vamos lá. Vamos acessar esse banco de dados e aqui temos o banco de dados. Ele é formado pela indicação das seções transversais. Eu posso atribuir um nome com até 7 caracteres. E aqui pode ser caracteres numéricos também, ele aceita. Vejam que aqueles retângulos, tem várias retangulares aqui definidas, né? Uma quantidade bem grande de retangulares, onde eu indico aqui as dimensões e as informações referentes às propriedades dessa barra. Existem aqui vários campos, porque existem seções transversais que são mais complicadas, exigem mais informações. Deixa eu mostrar aqui, ó, mais abaixo. Nós temos aqui, perdão, eu fui abaixo, mas não fui totalmente. Por exemplo, essas seções aqui, ó, são seções transversais referentes a estruturas tubulares metálicas. E esses perfis, eles têm todas essas informações aqui, né? Vejam que o perfil ele exige todas essas informações que indicam seus parâmetros geométricos. Então, as seções, por exemplo, a seção retangular, eu vou precisar do quê? Da largura, da altura, força distribuída. Isso aqui é interessante porque eu posso, a partir dessa informação, dessa coluna, gerar o peso próprio da estrutura automaticamente. Então, não preciso ter o trabalho de manualmente calcular esses valores. Isso indica, então, é uma força distribuída quilonewton por metro. Lembrando que as unidades aqui do banco de dados estão sempre fixadas com as unidades aqui indicadas. Lá no programa ele faz as transformações. Lá eu escolho as minhas unidades e ele vai entender e fazer a transformação para as unidades do meu projeto. Essa coluna aqui é importante.
A área, a inércia em torno de x, em torno de y, e aqui a inércia referente à torção. Existe também aqui nesse banco de dados as possibilidades de criarmos seções de uma forma mais facilitada. Se eu tenho seções com elementos retangulares, eu tenho essa opção. Isso aqui ele já faz o cálculo das informações automaticamente. Eu indico os parâmetros referentes à seção transversal e ele calcula, ele gera automaticamente as informações. Inclusive aqui, ó, eu indico a massa específica e com isso ele gera esta informação. Isso aqui é simplesmente um facilitador. Eu posso, logicamente, digitar manualmente estas informações. Vamos voltar lá para o programa. Vamos agora, então, calcular os esforços na estrutura. Para isso, eu vou aqui em Resultados. Aparece uma nova tela, a tela de resultados. Eu posso expandir ou não, logicamente. Faço o que eu quiser com isso. Vamos calcular. Beleza. Não encontramos nenhum problema, porque eventualmente a gente pode ter problemas referentes à falta de vínculos, instabilidades e coisas do tipo, né? Ou alguma seção transversal imprópria. Aqui tudo foi resolvido, o cálculo atualizado, né? No dia, na data. O cálculo foi feito para a combinação G, isso aqui também é importante, né? Nós atribuímos todas essas forças ao carregamento chamado de G e calculamos para o G. Observe que aqui até existe esse campo indicando outras forças. Se eu indicar aqui Q, veja que não tem nada. Ao carregamento Q não existe nenhuma solicitação, então não visualizo nada. Voltando aqui ao G, que eu posso criar qualquer carregamento com até 3 caracteres. E nesse campo eu posso digitar expressões, eu teclo um Enter e ela se incorpora. E quando eu faço isso, aqui só para brincar, olha, se nós digitássemos aqui 1,5, vou pôr um valor mais redondo para facilitar, 1,5G. Observe que os valores foram alterados. Os valores de G foram multiplicados, todos eles foram multiplicados por 1,5. Aqui a força que era 10 passou a ser 15 e assim por diante, né? Eu posso brincar com isso. Veja que então eu posso visualizar o carregamento 1,5G ou o carregamento G. Voltei aqui para os valores originais. E com isso eu posso calcular os esforços para o carregamento 1,5G ou para o G ou qualquer outra situação. Então, voltando lá para a tela, aqui nosso objetivo é só mostrar os procedimentos. Observe que quando nós alteramos aqui, isso aqui também ficou alterado. Como nós fizemos no cálculo para o carregamento G, ele desativou todas as informações, porque as respostas que eu tenho, que eu calculei, era para o G. Se eu joguei 1,5G, eu tenho que calcular novamente. Se eu quiser limpar essas informações, tem essa borrachinha aqui, ó, que limpa tudo. E agora nós podemos então avaliar os resultados. Nesse primeiro ícone aqui, eu mostro tudo que se refere à estrutura. Vamos mostrar isso. O programa vai mostrar as reações de apoio, os deslocamentos nodais e os esforços nas barras. Analisando esses resultados, nós temos as reações de apoio, são 3 forças para cada nó, direção X, Y, Z. Isso aqui é no sistema global. Eu tenho os valores máximos e os valores totais. Isso aqui é sempre muito importante que a gente confira, porque um erro comum é você imaginar que introduziu algumas forças e na verdade não introduziu. É uma coisa bastante simples que eu considero essencial em todo o cálculo, checar quanto que eu pus de força e quanto saiu dessas forças. Temos os deslocamentos de nós,
que também são dados no sistema global, né? 6 informações para cada nó. E os esforços nas barras. Eu tenho 12 informações para cada barra. Por exemplo, a barra 1, a indicação é que ela vai do nó 1 para o nó 2. Isso aqui é importante, como já comentamos, porque ela poderia ir do nó 2 para o nó 1. O que indicaria alguma coisa com sinais diferentes aqui, posições diferentes dessas informações. Certamente teríamos os mesmos valores, mas com análises diferentes. O comprimento da barra, a rotação, no caso aqui todas as rotações nulas, porque fizemos esse caso simples. Agora vamos traçar os diagramas. Para o traçado dos diagramas, eu tenho aqui a possibilidade de traçar momento fletor, desenhar o momento fletor, força portante, força normal, para a estrutura completa. Esses 3 ícones aqui seriam para informações específicas de barras. Quando eu clico aqui, eu terei o momento fletor de uma barra específica. Vamos fazer aqui o diagrama da estrutura completa. Temos aqui esse diagrama. Observem que apareceu aqui essa tela com umas ferramentas que eu posso fazer algumas escolhas. Dentre elas, observem que esse diagrama aqui, que se refere ao diagrama de uma barra com força trapezoidal, ele está meio quadradinho, né? Então, se nós quisermos modificar isso, existe aqui, divisão, trechos com força distribuída. Como o padrão parece 10, se eu alterar isso aqui, vamos colocar 20, aplicar, opa, deu uma melhorada. São recursos que podem auxiliar. Outra coisa, pixel para máximo valor do diagrama. Isso aqui é bastante interessante. Eventualmente, eu tenho falta de proporção desses valores. Quando eu tenho uma estrutura onde eu tenho valor muito diferente dos demais, isso pode modificar essa escala do diagrama e ficar complicado. Por isso, isso aqui eu posso alterar. Olha o que acontece. Estava com 300, vamos por 100. Observe que eu achatei. Os valores são iguais, porém ele ficou com uma escala diferente, né? Aqui eu posso brincar com esses valores. O programa escolheu aqui o 300, mas nem sempre a escolha do programa pode ser a melhor. Aqui talvez, acho que está até bem interessante. Eu posso mudar essa espessura da linha. Daqui, passei para 1. Acredito que seja sempre interessante ter algum valor aí para destacar a posição efetiva do diagrama. Eu quero mostrar os apoios. Aqui está mostrando os apoios. Acho que nem sempre é bom mostrar apoio. Aqui veio já estava setado para mostrar apoios. Mostrar articulações, se eu tivesse aquelas extremidades de barras articuladas, nesse caso não está mostrando porque não tem. Mas eu poderia também, isso poderia ser um incômodo também. Mostrar as barras com números. Então eu posso remover isso daí. Os diagramas com valores. Eu posso retirar isso só, não sei por qual motivo faria isso, mas pode ser. Com a posição Z, o que significa isso? Significa que ao longo do comprimento ele vai me indicar o valor do esforço e a posição ao longo da barra. Aqui nós temos, olha, um valor. Está difícil de ver, vamos usar aqui dar o zoom, o shift, arrastei o mouse, que significa 4.000 não resolveu muito aqui para o caso. Se eu quiser voltar ao diagrama completo, aqui redesenhar, então 4.095, alguma coisa, que infelizmente ficou, eu poderia reduzir aqui,
4.095,11 em 230, que é aquela posição onde eu tenho uma força concentrada. E assim a coisa vai. Eu posso... Aqui está indicado na horizontal, então esses valores sempre serão mostrados na horizontal. Se eu clicar aqui, a diferença é que as informações ficarão sempre perpendiculares ao eixo da barra. Então, se ela for inclinada ou horizontal, vertical, eu posso colorir o diagrama ou não colorir. Eu posso colorir o diagrama com a cor que eu quiser. Aqui eu preciso sempre, quando eu altero isso daqui, eu preciso usar a função aplicar. Porque se toda vez que a gente alterar alguma coisa e ficar redesenhando, às vezes é inconveniente. Por isso ficou essa opção de aplicar. A cor do fundo da tela, se eu quiser alterar isso daí, cor das linhas do diagrama, cor dos nós, cor das barras e que mais? Se eu acho conveniente essa cor aqui que eu utilizei para o meu diagrama, vamos mudar aqui, uma outra cor. Se eu achar, puxa, que legal que essa cor aqui, eu posso definir essas coisas, essas configurações como sendo padrão da minha preferência. Então eu posso salvar isso daí. Toda vez que eu for fazer um outro diagrama de estrutura, ele vai aparecer com essa formatação. No entanto, você fala, nossa, baguncei tudo isso aqui, eu quero recuperar as cores padrões lá do programa. Então, eu clico aqui, aplicar, veja que apareceu tudo conforme era antes. Inclusive alterando aqui a divisão dos trechos. E assim a coisa acontece. Eu posso copiar essa imagem, eu posso copiar parte dessas imagens. Se eu quiser voltar para... vamos aqui fazer um diagrama de força cortante também, né? Força cortante, força axial. Se eu quiser voltar para a visualização da geometria da estrutura, eu uso aqui voltar para estrutura. Tenho aqui a estrutura de volta, se eu quiser enxergá-la completamente. Lembrando que existem muitas opções, não falamos sobre modificar cores, mas aqui existe essa possibilidade de definirmos a cor da nossa preferência em relação a qualquer uma dessas visualizações, da barra, das cores, das forças, da cor do fundo, enfim, de todas esses parâmetros que estão envolvidos aí na visualização. Inclusive, aqui existe a definição de cores. Aqui nós temos essa forma aqui com fundo branco, mas eu poderia escolher outras opções. Por exemplo, aqui o fundo escuro. Eu teria essa outra visualização que pode não ser apropriada, mas eu posso ir novamente lá no cores e modificar. Por que exige alguma combinação de cor para que fique mais apropriado? Aí, se eu quiser voltar ao original, definir cores gerais, recuperar padrão do programa. Aí eu voltei naquele padrão e aqui eu posso fazer as minhas alterações de cores de acordo com a minha preferência e eu posso salvar essa configuração como sendo da minha preferência. Então, toda vez que o programa for iniciado, ele vai retomar as minhas preferências. Olha, basicamente é isso. Então, um exemplo bem simples que indica a utilização do programa Gestrut para cálculo de estrutura. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.